bem-vindos à montada. Os senhores, então, são 3h10, 15h10. Os senhores têm o uso da palavra por até 1h30. À vontade. Obrigado, Excelência. Excelência, doutor Valdir, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pelo brilhantismo em conduzir esses trabalhos. Eu tenho ficado cada vez mais feliz em atuar no estado do Ceará, fazendo júri, conhecendo cidades novas e tendo ainda mais a absoluta certeza da competência dos magistrados, dos membros do Ministério Público que nós temos no estado do Ceará. Eu costumo até dizer, quando eu estou em São Paulo, fazendo júri em outro local do Brasil, que eu digo que nós temos os melhores juízes, né? Aí, em contrapartida, viram para mim e falam assim, vocês precisam ter os melhores juízes, os melhores promotores, e isso é triste. Vocês estão no estado mais violento do Brasil. E é essa visão que se tem lá fora sobre nós. E eu espero, né, com o poder da justiça, com a rigorosidade das leis, essa visão do nosso estado, que é um estado tão lindo, o estado do Ceará, ela pare de ser vista dessa forma. O doutor Irapuã, não conhecia Vossa Excelência, um prazer conhecer Vossa Excelência, tenho certeza da capacidade de Vossa Excelência como promotor de justiça, e agora atesto aqui no plenário do júri. Em breve quero ver Vossa Excelência lá em Sobral palestrando com a gente, vai ser um prazer, vou fazer essa ponte. Gostaria de cumprimentar aos policiais penais, à Polícia Militar, as pessoas que estão nos assistindo, aos servidores da vara, às pessoas que nos ajudam aqui, ao Wagner, que hoje vai acabar hoje, como eu falei para ele mais cedo, eu disse, Wagner, hoje é o dia que você vai ter a sua resposta. Hoje é o dia em que você vai saber o que vai ser a sua vida. Porque enquanto se é preso provisório, enquanto se é preso preventivo, você fica ali numa situação de um limbo. Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida. E hoje o Wagner vai ter a sua resposta. Gostaria de cumprimentar aos senhores, aos jurados que estão aqui presentes, fazendo esse brilhante papel constitucional. Hoje, Vossa Excelência são juízes, hoje, Vossa Excelência são julgadores, vão julgar esses fatos, vão analisar a tese defensiva, vão verificar o que Vossas Excelências podem fazer com base no que preceitua a lei, a doutrina, a jurisprudência. E hoje vão sair daqui aprendendo um pouco mais, né? Até eu mesmo. Hoje eu saio desse processo aqui aprendendo um pouco mais. Por quê? Porque não é comum esse tipo de caso. Eu atuo na capital, atuo em Fortaleza, um local de muita violência, um local dominado por organizações criminosas, onde lá está uma verdadeira guerra. Mata de um lado, se mata de outro, e a tese-chefe que eu trabalho hoje é negativa de autoria. Hoje se mata, a Polícia Civil tem a sua competência DHPP, que eles têm as investigações, local de crime, tudo isso, e fica nessa luta de angariar provas, perícias em celulares, perícias em imagens, ou não é, aí pega um réu, aí tem que fazer a perícia de imagem, pega um celular, nesse celular tem uma conversa, eu tenho que pegar o celular, tenho que fazer extração, tenho que fazer contraprova, perícia, e acaba dando um trabalho enorme. E o que nós vamos sustentar hoje, no caso do Wagner, é algo que me desafia, porque há uma complexidade nesse processo. E por essa complexidade que tem nesse processo, é que eu peço a Vossa Excelência um pouco mais de atenção. Nós temos aqui, o promotor falou por 1h30, respeitando o prazo legal, a defesa falará por 1h30 e ficará decidido pelo promotor, se retornará e falará por mais 1 hora, e se nós também acharmos necessário, falaremos mais 1 hora. Mas o processo é curto. Eu acredito que o doutor já tenha encerrado a sua fala, mas se voltar estaremos aqui para ouvir gentilmente, e não é muito difícil escutar o doutor Irapuã. Ele tem um timbre de voz muito bom, ele é muito técnico, ele é muito objetivo naquilo que ele traz para a gente. E eu tentarei ser da mesma forma. Só que a questão é que eu preciso passar para Vossas Excelências a situação de como a norma é interpretada. Vossas Excelências hoje irão julgar uma pessoa que é confessa. Ele nunca negou a autoria do crime da Aparecida. De fato, ele matou a Aparecida. Ele é culpado nessa situação. Ocorre que
o processo e a defesa, olha como é sério o trabalho da defesa, porque não desmerecendo a acusação, ordem ministerial, mas a acusação, ela traz um fato que gera uma perplexidade social. Uma mulher morreu, nós temos uma mulher aqui no júri, e a gente sabe dessa dificuldade. Se o Wagner tivesse cometido esse crime há alguns anos atrás, ele estaria sentado aqui no banco dos réus, e teríamos aí a qualificadora de feminicídio, aumentaria ainda mais a pena. E eu quero explicar para Vossas Excelências por que essa qualificadora não está aqui, porque à época dos fatos não existia a qualificadora do feminicídio. Por que, doutor Jader, não existia essa qualificadora? Porque essas questões de matar a mulher aumentaram muito de uns anos para cá. E o constituinte, o legislador, ele vai adequando a norma, adequando as leis, de acordo com o que vai acontecendo no meio social. E piorou, porque agora, recentemente, o feminicídio deixa de ser uma qualificadora esculpida dentro do artigo 121 e passa a ser um crime próprio. E a pena pode chegar até 40 anos de condenação, porque as coisas estão a piorar. Só que é o seguinte, ocorre muitas vezes do homem matar a mulher pela condição de ser mulher, ou pelo fato de ele ali, usando a palavra do doutor promotor, querer ser o dono dessa mulher. Só que o processo, ele traz totalmente o contrário. As testemunhas que vieram ao processo, elas dizem totalmente aquilo que o doutor trouxe para vocês. Também houve uma coisa que, até peço desculpas, eu tive que me ausentar para fazer uma audiência, e eu não sei, né, e a parte é liberado, se o doutor quiser falar para não precisar voltar, se a fundamentação do motivo torpe foi falada em relação à questão de ciúmes. Porque muito se falou, até na peça denunciatória, nas alegações finais, que a motivação desse crime teria sido ciúmes. Eu estou fazendo só um adendo a essa motivação, mas eu vou falar um pouco, porque a defesa hoje tem um trabalho bem complexo. A defesa hoje vai tentar aqui falar para Vossas Excelências, e Vossas Excelências daqui a pouco vão quisitar, e eu quero que quisitem com muita confiança do que vão responder, e quero que quisitem também conforme preceitua a norma. Claro, Vossas Excelências não estão obrigados a julgarem esse caso da forma que o doutor Aldir julga, da forma que o doutor Irapuan, ele coloca um parecer em alegações finais, ou da forma que o doutor Irapuan denuncia, da forma que eu faço uma resposta à acusação, um memorial, porque nós somos operadores do direito. E nós precisamos, muitas das vezes, nos atracarmos com o quê? Com a norma, com a lei, né? Então é isso que está aqui. Eu vou dar um exemplo para Vossa Excelência. O artigo 155 do Código de Processo Penal, ele não permite que o doutor Aldir, ele possa julgar um processo apenas com base no que está no inquérito. A prova, ela tem que ser judicializada. Não pode? Vossas Excelências podem. Vossas Excelências podem acatar tudo que está no processo. Mas eu também peço a Vossas Excelências que, de certa forma, analisem aquilo que o Constituinte quis colocar dentro de cada norma. Aquilo que o Constituinte traz no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Constituição Federal. Afinal de contas, Vossas Excelências são juízes. Existe esse termo chamado de juiz leigo, eu acho muito pejorativo. Aqui não tem ninguém leigo, são profissionais aqui, pessoas concursadas, pessoas que se dedicam, pessoas que leem, pessoas que veem jornal, pessoas que buscam o entendimento. Então é dessa forma que eu vou tentar passar para Vossas Excelências essa situação. Essa luz aqui apaga, por aqui, né? Tanto faz, aqui tem essa telinha também. O que acontece?
O caso aqui hoje é o Francisco Wagner. O crime aconteceu em 2011, ou seja, algo que aconteceu há 14 anos, mas coisas já mudaram. O filho do Wagner, que à época dos fatos tinha 3 anos, hoje tem 17. Para ele, o pai não existe, é uma pessoa que morreu. E olha que essa criança, quando a mãe faleceu, tinha 3 anos de idade. Claro, eu não tiro a razão desse filho. O filho ficou órfão, mas essa criança deve ter sido bombardeada ao decorrer da vida com isso, que é algo muito grave. O Wagner, nesse período todo, foi viver isoladamente. Pessoal, vou falar uma coisa para Vossas Excelências. Eu tenho muitos clientes, e isso eu sou criminalista, né? Então não tenho vergonha de dizer isso. Eu tenho muitos clientes que são, de fato, bandidos, cometem crimes, tráfico de drogas, homicídio, organização criminosa, estelionato. Alguém tem que fazer o trabalho. Se não for eu, vai ser outro. Se não for outro, vai ser a Defensoria Pública. Os crimes mais bárbaros que existirem na face da terra, vai ter alguém para defender. Então, ninguém pode ficar sem defesa. Inclusive, esse crime é bárbaro, mas ele só está acontecendo hoje porque a tríade está formada. Acusação, defesa, um juiz imparcial que hoje fará apenas a dosimetria da pena, porque hoje os juízes são Vossas Excelências, que vão julgar o processo de acordo como ele deve ser julgado. Eu percebi, eu não estou fazendo crítica, eu estou fazendo um comentário, porque cada um é independente para fazer o seu trabalho da forma que bem entender. Mas agora, ao final, observando, eu percebi na fala do doutor, mas isso aqui é uma penazinha, um crime desse, tá tudo bem, tá, mas é uma pena, é uma prisão. A prisão, ela existe para todo mundo. Então, como é que a gente vai pensar então? Então, nós vamos pensar apenas como acusadores a todo momento. Nós temos que fazer a justiça. Nós temos, não podemos passar aqui uma questão do artigo 28, parágrafo 1º, parágrafo 2º, não podemos passar porque isso vai reduzir a pena. Porque aqui tem que ser a pena alta. Não pode, feche os olhos a isso. O doutor não falou, mas eu vou falar aqui agora, e talvez a minha fala, me perdoem, eu peço perdão para Vossas Excelências, mas talvez essa fala que eu vou dizer agora, fará o doutor voltar um pouco, eu acho, porque ele não é que adivinhou, ele é técnico, ele é experiente, ele viu como eu estava inquirindo, então ele meio que deduziu o que eu iria sustentar. Mas existiu outra coisa que eu senti dentro do processo que me faz também sustentar. E aqui eu preciso falar, porque se eu não falar, não será quesitado. As fontes para o quesito, a fonte do 483, ela se baseia nas peças processuais, na denúncia, na pronúncia, nos recursos. Então, é de lá que a gente extrai e eu tenho que falar para poder ser quesitado. E aqui eu vou também trazer para Vossas Excelências com base no processo. Eu não vou viajar aqui, nossa, doutor Jader foi para o Fantástico Mundo de Bob. Não, mas eu vou sustentar um relevante valor moral. O relevante valor moral que o Wagner teve sobre ele para poder chegar ao ápice de matar a Aparecida, algo grave que aconteceu na vida dele. Gente, vou falar uma coisa para Vossas Excelências, ninguém explode do nada, sabe? Ninguém mata alguém do nada. Coisas acontecem para que alguém tome essa atitude. Isso é algo justificável? Não, não é justificável, mas também não é algo
que você vai falar, nossa, não, tudo bem, isso vai acontecer na minha vida, eu vou passar por isso, eu vou passar por aquilo, e está tudo bem. Um dia, o tambor de 200 litros, que é pinga-pinga, ele transborda, e ninguém sabe qual é a reação de quando esse tambor transbordar. Talvez, para vossas excelências, para vossa excelência, para vossa excelência, seja muito cômodo dizer, eu nunca vou matar ninguém, eu nunca matarei ninguém, quando nós estamos em uma situação confortável. Nós temos nossa casa, nossos filhos, nosso marido, nosso comer, está tudo bem, está tudo muito tranquilo. Aí você não vai matar alguém. Mas quando você está doente, psicologicamente abalado, por sérios problemas, seja o Wagner é analfabeto, não tem, né, não estou querendo, o doutor está falando que ele é analfabeto, não é isso, estou dizendo, mas é um cara analfabeto, um cara da roça, um cara que não teve oportunidade, um cara que passou por muitas dificuldades na vida e arranjou a Aparecida. Talvez, eu não sei, foi o único amor na vida dele, porque o Wagner conseguiu a proeza, e agora eu vou finalizar o que eu estava falando sobre os clientes que eu tenho, que estão envolvidos com crimes. Esses clientes não conseguem passar 2, 3 anos foragidos. É difícil ser uma pessoa foragida, principalmente no nosso estado. Muito policiamento, os policiais são altamente treinados em abordagens recorrentes. Temos tecnologia como reconhecimento facial para verificar se aquela pessoa está utilizando nome falso. E agora na capital teremos as câmeras de reconhecimento faciais em shopping centers, estádios de futebol e alguns locais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses anos, quase 12 anos, que o Wagner esteve foragido, ele simplesmente foi um morto-vivo. E explico como é que eu estou aqui, como é que eu vim parar aqui. Ramon Neff, meu colega, trabalhamos juntos, temos alguns casos, disse para mim que teria um júri, hoje aqui em Amontada, há 30 dias. Disse, Ramon, como é que é? Eu sou advogado particular, eu vivo de honorários. O Ramon me disse, Jader, não tem honorário. Tá de sacanagem, né, Ramon? Porra, júri, cara, tem que estudar. Nós não dormimos de ontem para hoje. Estou virado, porque sempre antes do júri eu dou essa olhada em tudo. Falei, deixa eu ver o processo. Imaginando, estou no estado do Ceará, infelizmente a violência é muito alta, imaginando que seria mais um caso de faccionado, mais um caso de CV que mata GDE, de GDE que mata PCC, de PCC que mata massa carcerária. E eu, não vou aceitar, vou falar para o Ramon que no dia eu tenho alguma coisa. Hoje, no dia 12, eu teria um compromisso. Mas, fui estudar o caso. Li o caso, liguei para o Ramon. Ramon, quem é o Wagner? Ele foi me explicar. O Ramon mora na Caucaia e tem um sítio na Caucaia. Ele tem um sítio lá, a família dele, um sítio bacana. E o Wagner era um caseiro, vizinho de um sítiozinho bem humildezinho, que ele ficou lá. E o Ramon disse para mim, esse rapaz, ele faz um serviço aqui em casa, capina e tudo, é um cara que eu sempre gostei. O Ramon também nunca soube dessa questão que o Wagner teria matado uma pessoa em 2011, a Aparecida. Também nunca soube, o Wagner nunca contou para ele. Talvez por vergonha, talvez por medo. Uma pessoa que é da roça, do interior, que vê o que é as barbaridades das unidades prisionais pela televisão, que vê todo tipo de coisa, essa pessoa, ela tem medo. Isso é normal. Quem quer ser preso? Ora, bolas, agora para poder ter a constatação do arrependimento, obrigatoriamente eu preciso ser preso.
porque além de estar arrependido, eu preciso ser castigado. Eu preciso passar privação de comida, de água, eu preciso passar as humilhações. Me desculpem os policiais penais que estão aqui, mas eles sabem, porque isso é noticiado. Então eu tenho muita segurança em falar em torturas nas unidades. Eu preciso passar por isso, porque além de eu pegar 10 minutos, 20 minutos da minha vida e desgraçar a minha vida, matando a mãe do meu filho, matando a mulher que eu amava, eu preciso sofrer. Preciso. É isso. É isso que eu interpretei quanto a, não, vou me entregar. A solidão também é um sofrimento. E o Nefe me disse, ele tem uma casinha, mora numa casinha aqui. Eu falo, pô, e aí, o que esse cara faz? Não, ele cuida dessa casinha, parece que o pessoal foi morar em outro lugar, meio que trabalha até por comida. Ele foi preso. Sabe como é que o Wagner foi preso? Conta como é que o Wagner foi preso. Uma PRE chegou até uma situação que ele estava numa bicicleta passando e a PRE mandou encostar. Encosta. Alguém já viu isso acontecer na vida? A PRE parar uma bicicleta e aí abordaram ele e fizeram aquela prisão que o doutor Mocum falou muito bem, inclusive. Sim. O restante foi o que aconteceu. Pronto. Porque o Wagner viveu, para mim isso é uma prisão. Naquela casinha, ontem quando eu fui buscar o Nefe, era quase 10 horas da noite, chegamos aqui de madrugada, ele me mostrou onde é que o Wagner morava. Lá tá tudo cheio de mato, coberto. Eu digo, Nefe, ele morava ali, era? Aí eu só via mato, o Nefe, não tinha tanto mato assim, ele cuidava, ele tentava ser organizado. Foi lá que ele passou todos esses anos. Porque se ele tivesse vivendo uma vida boa, matei a Aparecida lá em 2011, eu não tô nem aí, eu tô nem lá, ele já teria sido preso, podem ter certeza disso. Não tinha como trabalhar, porque precisa de documento, e se tirar documento, tem reconhecimento facial, fica preso. E aí, ficava nessa casa, não sei quantos anos passou nessa casa, não teve mais nenhum filho, não teve mais outra mulher. Se isso não for arrependimento, Vossas Excelências, viver dessa forma, há quase 12 anos, eu não sei o que é, mas tudo bem, Vossas Excelências hoje são os detentores desse julgamento. Se Vossas Excelências entender que não, doutor, ele tem que ir lá para o presídio, ele tem que passar tudo isso que você está falando, ele tem que ficar preso mesmo. Vossas Excelências vão votar e vão passar tudo, vão passar o homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelos ciúmes, que eu vou provar que não existiu. Vão passar o homicídio pela crueldade, que também não existiu. Eu vou trazer a definição ótica defensiva da crueldade. Vão passar a questão do meio que dificultou a defesa da vítima. Vão passar tudo. Não conheço o peso da caneta do doutor, mas provavelmente girará em torno de 15 a 16 anos. Pena base, 12 anos. O doutor não sustentou isso, pelo menos que eu tenha visto, mas se sustentou. Eu também vou trazer elementos no processo, que não houve a questão da premeditação, que alguns magistrados, na hora da dosimetria da pena, que o fato foi premeditado, tais magistrados ali exasperam a pena base. Nunca foi preso, nem processado antes desse fato, nem após esses fatos. Então, ali, os quesitos do 59 do Código Penal estão rígidos. Personalidade, isso na ótica defensiva, tá? Mas quem faz a dosimetria é o doutor magistrado. Sem mais delongas, já peço desculpas, não conheço todas as pessoas que estão aqui na planeia do plenário, mas eu vou precisar falar um pouco de quem era a Aparecida. Porque o que se parece, e mais uma vez, eu não estou aqui revitimizando a vítima, até porque conheço a Lei Mariana Ferrer, até porque entendo os meus limites sobre a vítima, mas existe um estudo chamado de vitimologia, e o estudo da vitimologia, ele traz a consequência onde, alguma das vezes, a vítima dá uma causa.
E isso que eu estou falando, eu estou trazendo através de estudos, através daquilo que existe. Então, por que eu preciso falar um pouco sobre a Aparecida? E, na verdade, quem vai contar sobre a Aparecida não é o Dr. Jader. Quem vai contar sobre a Aparecida é a amiga dela, prima dela, a prima dela, a confidente, aquela que andava com ela em todo local. E ela vai falar um pouco sobre quem era a Aparecida, como era o tratamento da Aparecida com Wagner, o que ela fazia, né? Mais uma vez, não estou justificando a morte, mas para aquilo que eu vou sustentar e para aquilo que há previsão legal, que está na norma, e Vossa Excelência julga também de acordo com a norma, há um nexo de causalidade. E aí Vossa Excelência vão decidir ao final. Eu vou decidir conforme também preceitua o direito, a norma, claro, numa interpretação de uma ótica defensiva. E é assim que funciona. A nossa profissão, ela é complexa porque ela é subjetiva. Temos aqui professores, né? E, por exemplo, matemática é objetividade. 2 mais 2 vai ser 4 em qualquer lugar do planeta. Mas para nós não. Se tiver 10 promotores, 10 advogados, 10 defensores, 10 juízes, a colocar-se um caso, nós vamos ter aí 30 opiniões diferentes. E cabe perfeitamente. Mas são 30 opiniões diferentes, mas não são opiniões errôneas, porque há essa previsão legal. Um ponto relevante, vale ressaltar que a testemunha foi convocada pelo Ministério Público, não pela defesa. Sim. Isso. Todas as testemunhas que vão ser apresentadas, que vão falar, são testemunhas do órgão ministerial. Assim, hoje nós vamos para a festa, só que o Wagner vai ver o cão comigo. Eu fui, andei ele, eu disse para ele que eu pedi que ele era dentro de um caixão. Mesmo falando um bocado de coisa. Só me interrompendo, eles ainda estavam juntos ou tinham se separado? Estavam juntos não, eles estavam separados, porque eles estavam namorando. Traindo ela. Pode continuar. Como é que foi o momento que vocês foram para a festa? Aí ela disse que vocês esculhambaram ele, né? Que eu vi ele no caixão, né? Ela provocou, né? Raiva ali. Aí quando eu chegou lá, aí ela viu ele, passando. Aí o Gabriel dela tinha, sabe, ela disse assim, às vezes vamos lá em casa, eu quero trocar sandália, não sei. Eu não faço tudo, vamos entrar, mulher, tem que comprar essa sandália e depois não vai trocar. Eu acho que ela queria fazer mais ele. Aí ela, não, eu vou trocar essa sandália, bora, eu não vou na pé, eu não vou voltar no café não. Aí eu ia passando, né, Erivaldo. Aí ela pediu a carona, né, Erivaldo. Aí eu acompanhei. Aí ele disse assim, ele olhou pra mim e disse assim, ó, você vai embora, desse jeito. Vá, vai embora. Aí foi o Aristeu saiu na moto, eu ainda tentei descer, né? E ele vai embora. Mandou embora, eu peguei e fui embora. Certo. Aí a senhora viu ele puxando, arrastando ela, puxando ela pelo braço. A parte pelo ombro, ele foi segurando o ombro, puxando ela. Certo. Daí o que foi que aconteceu? Aí não. Pronto, a senhora viu ele dando facada nela, em cima dela? Não, só. Aí eu fiquei logo com a minha vista tonta, eu fiquei assim tonta, sabe? Aí eu vi ele só, assim, passar a mão lá assim, mas eu fiquei que ele tava batendo nela, né? Mas ele estava em cima dela, como é que estava? Eu não, assim, ele estava lá assim, com a mão, ele estava segurando o metal dando com ela, batendo no pé. Certo, aí o que mais que a senhora viu? Aí, Certo, a senhora chegou a desmaiar um dia? peguei, Parecida falava de confusão, de ter confusão entre o relacionamento, se ela já tinha sido agredida. não, ela se agredia ali. Como? Ela dizia não passar a mão dele, dizia não conseguir. Xingava a mãe, a sogra. Ela me dizia tudo assim.
Aí, provocação dele. E aí a senhora acha que por causa dessas provocações ele matou ela? Ele bebeu uma, né? Aí com aquilo na cabeça que ele era pra fazer. Eu fiquei, né, do marido. A senhora já tinha conversado com ele alguma vez? Nunca conversei com ele, não. Ele não falava comigo. Um dia, a senhora já falou aqui que ele estava com o olho vermelho, a senhora viu se ele estava embriagado, se ele estava drogado? Não, ele estava bêbado, ele estava drogado, não. Mas como é que era esse bêbado? Ele estava caindo, estava tonto ou estava normal, andando normal? Acho que ele estava bêbado. Quando ele chegou perto lá da moto, da gente estava pegando ele, eu senti assim, cheio de álcool. Eu fiquei. Ela sabe se o Wagner, como é que ele era, assim, se era um cara violento, se ele era briguento? Eu nunca me falava que ele fosse violento, não. Com ela, ele já foi alguma vez? Ela já falou para a senhora? Não, era com ele, era provocar ele, ela não queria. Provocar essa questão da festa aí também, né? Dizia que namorar. Mas Ela me disse. eles mantinham, que a senhora falou que eles não estavam juntos, mas eles ainda ficavam mantendo contato, né? Não tinha contato. Ele ficava indo atrás dela. Eu ficava provocando ele, né? Ele já estava conversa. A senhora comentou em um momento que no dia do acontecido ela havia tido uma discussão com o Sr. Francisco Wagner e disse que ele veio morto, né? E A mãe dele. teve uma discussão grande, disse que ele veio morto e tudo. Nesse meio tempo, a senhora se recorda se nesse mesmo dia antes ou no mesmo dia o Francisco Wagner sofreu um acidente e foi hospitalizado? Foi hospitalizado. Ele sofreu um acidente de moto. A senhora recorda dela ter ido, ela comentou alguma coisa com a senhora dela, ter ido fazer uma visita com ele hospitalizado ainda? Não, ela só disse que ele tinha passado mal, que ele estava tendo a mais dele. Pergunta, na hora que ele parou lá, a senhora chegou a ver se ele estava com faca, com alguma arma? Mas não. Na mão não tinha nada. Eu não, ele só estava de boné, acho que é com visão preta, se não me engano, e de A choque. senhora menciona também que ele estava bem embriagado, a senhora sentiu o odor de álcool quando ele chegou próximo de vocês, certo? E nesse momento que a senhora sentiu o cheiro de álcool, tinha sido antes do acidente, onde ele já tinha sido recebido tratamento médico? Não, foi um dia quando ele veio para matar ele. Então foi tipo, ele sofreu um acidente, saiu do hospital, se embriagou e depois aconteceu isso? Foi isso? Mas a linha do tempo é essa? A sequência? Teve um acidente com um dia antes que ele sofreu esse acidente. O filho aí ficou hospitalizado. E no outro dia ele estava embriagado e foi lá e matou ela, é isso? Foi que ela provocou. Deixa eu fazer uma. Quando ali a mulher não vai provocar ele, não. Não já provocou ele desse filho, mulher, ele deve estar com raiva, pelo amor de Deus, para casa. Aí ela não, mulher. Ela faz confusão, filho, né? Doido. A senhora pode afirmar que ela ameaçou ele no no sentido de querer um outro no caixão? Ameaçou, é uma ameaça. Eu também ficaria com raiva, porque não ameaçar. A defesa perguntou, né, sobre... a senhora falou da questão da provocação e tudo, mas eu queria saber, o Wagner tinha ciúmes dela? Ela já falou alguma coisa de ciúmes? Ela disse que ele tinha ciúme dela, mas eu acho que quem tinha ciúme era ela mesmo, por isso que ela ia provocar ele. E aí, quando ela falou isso, ela falou de algum ciúme grande, possessivo, que fosse além do normal, e a questão de traição, alguma coisa assim? Ela só me disse que ele andava na feira aí, era você que ele andava, é o que ela falava pra mim. Ela falava desse jeito, desse estilo aqui que eu estou falando. Ele andava mais insuficiente, que era para provocar ela, mas não servia de nada, porque ela ia lá e esculhambava ele na hora que ela queria, e batia para cima dele, para bater. E ele batia de volta? Eu acho que não, ela tinha amante. Ela que batia nele, ele. Uma vez eu vi umas coisas, né? Eu não sei se era uma coisa, uns arranhões assim nele. Aí eu perguntando lá pra ela, sabe o que eu tinha dele no barro? Aí ela, pra que você quer saber desse jeito? Homem não tem que apanhar mesmo, desse jeito.
Se os senhores me permitirem, só para o problema tem algum motivo de ter raiva da vítima e ter algum motivo para estar dando esse depoimento. Alguém está me obrigando a falar alguma coisa ou a senhora está falando de livre espontânea vontade? Eu não tenho raiva dela, não. Eu não tenho raiva dela de jeito nenhum. Eu sofri a ameaça, doutor. Ameaça, porque ela me dizia que ele ia me matar, entendeu? Que ele ia me matar, que eu perdi dentro da depressão, que eu vi que posso ser até hoje, porque eu não me curei mais. Sendo que era mentira, que ele não ia me pegar, que ele disse que não disse, que era um trote. Eu fui na delegacia, eu fiz um boletim lá, vim na delegacia daqui, mandava ele passado. Eu acabei nem indo, porque a minha mãe pegou muito depressão, que eu disse mesmo. Já aconteceu o que está acontecendo com ela, era tudo mentira. Mas para confirmar, a senhora não viu a faca, não viu faca com a vítima no dia? Não, só estava bem com ela, não vi não, a roupa dela era bem vestidinha, né? Não vi que ela chamou em casa e ia pra cá. É uma roupa curta, não, ela não conseguiria esconder uma faca na roupa dela? Poderia até esconder, mas eu não sei, não vi. Mas a senhora não viu. No dia da parte de manhã, eu fiquei pra mim. O sonho dela era ver ele morto pelo caixão. Bom, voltando aqui, né, restabelecendo aqui o nosso tempo, vocês viram e ouviram o depoimento da Andrine, né, a prima, Adriele, o depoimento da Adriele, em relação sobre as questões do comportamento da Aparecida. E por que eu tenho que trazer para Vossa Excelência, tenho que alertar Vossas Excelências? Porque a gente tem que trabalhar com o que está no processo. E o processo tem uma qualificadora, que seria a futilidade por um ciúmes. E nesse momento, eu digo a Vossas Excelências, que quando quesitados sobre o que está na peça acusatória, que isso não tem um fundamento. Que quando a testemunha íntima da Aparecida, a prima, a confidente, eram amigas, vários momentos no processo isso é falado. Ela diz que não, que quem iria atrás do Wagner era a Aparecida. Quem iria perturbar o Wagner era a Aparecida. Que quando o Wagner estava com alguma mulher, o que acontecia? Ela ia lá, chamava aquele nome feio, que eu já meio que uma vez não quero repetir. Então, há um contraponto entre o que se fala e o que se está no processo. Mas tudo bem, se Vossas Excelências querem seguir essa linha, eu só peço uma coisa para Vossas Excelências. Vossas Excelências foram exortados a julgar de acordo com os fatos, mas Vossas Excelências são livres, porque o Constituinte, a Constituição, dá isso a Vossas Excelências. Mas o plenário do júri, o Instituto do Plenário do Júri, se eu não me engano, esse ano faz 204 anos, tem até um evento em Curitiba, ele sempre foi dessa maneira, dessa forma, sempre nessa tríade. Ministério Público vem para cá, sustenta a tese acusatória, diz como é que foi, diz o que é, depois vem a defesa, fala, e os juízes decidem. Sempre foi dessa maneira. E o que acontece? Se Vossas Excelências, hoje, com essas capas, acreditassem que eram simplesmente justiceiros, e pelo fato de ter morrido uma mulher, porque também o Wagner poderia ter morrido, porque aqui o testemunho da Ariadna diz que, deixa eu pegar o nome dela certinho, porque eu sempre esqueço o nome dela, eu peço até desculpa a Vossa Excelência, eu acho que é carência de sono, porque esses dias a coisa não está fácil, mas graças a Deus, a Adriene diz: eu não vi o Wagner chegando com a faca, o Wagner não estava com faca quando ele chegou. Outra testemunha que eu vou já colocar para vocês ouvirem, que é o rapaz que dá a carona para ele, e em dois momentos distintos. Tem um momento
que ele está pilotando a moto, e tem outro momento que o Wagner está pilotando. Também diz, o Wagner não estava com a faca. O Wagner não premeditou essa morte. Ele não saiu de casa com a intenção de matar a Aparecida. A moça aqui fala que, depois ela fala, eu não vi a Aparecida com a faca, mas poderia estar e eu não vi. Vocês ouviram isso? Agora tem uma coisa que me intriga. Nós não trouxemos essa parte aqui nessa mídia. Eu não sei se tu sabes a minutagem, mas assim, nós temos aqui os fiscais, temos o juiz que viu esse processo, temos o promotor que ouviu esse processo. Então, se eu falar qualquer mentira aqui, eu vou ser interpelado. O que aconteceu? Tá gravando aí, então? Você dá... Confere isso aí. O que aconteceu? Já estavam chegando na festa. É a mesma cena do outro. Já estavam chegando na festa, a prima e a Aparecida. E nesse dia, o Wagner, que já tinha sofrido um acidente de moto, estava machucado, já tinha acontecido mais cedo a confusão dela, fazer a confusão no hospital, porque ele estava lá, eu não sei se era uma ficante dele, se era uma amiga, não sei o que era, ela chegou lá e fez maior confusão no hospital, já tinha acontecido esses fatos. Ela vai chegando na festa, ela avista o Wagner e ela fala para a moça que ela precisa ir em casa. Você não anotou essa minutagem, né? Queria muito mostrar para eles. Pega meu fone e coloca aí, dá uma olhada se encontra. Ela disse que chegou em casa, que precisava ir em casa. Precisava ir em casa trocar o vestido, trocar a roupa, tá? Aí a menina fala, olha, mas para que essa roupa para casa com a menina? Bota aí no não troca a sandália, faz a menina caminhar a pé até a casa, não troca a sandália, e ela diz, o que você foi fazer lá dentro? Você não ia trocar a sandália, você está com a mesma sandália. Ela, não, eu vim só passar um Rexona. Ela fala isso aí. Vocês estão começando a entender as coisas se encaixando? Uai, não era o Wagner que era o dono, o possessivo, o ciumento, o machista, não era? O Wagner, no teu interrogatório, ele trouxe, eu vou me eximir de falar, porque são questões processuais, eu não vou falar, mas trouxe a questão da calcaia, vocês ouviram, ele falou, não vou repetir isso, nem vou me sustentar nisso, perdoou, está perdoado, mas aconteceu, e aí, depois, eu não consigo entender, Aparecida, depois de tanto tempo, estava lá na Calcaia é melhor, deve ser melhor do que Miraíma, e ela resolve voltar, para assombrar a vida do rapaz que estava tranquilo, naquela época um rapaz, 22 anos de idade, para assombrar, mexer com os sentimentos alheios. E aí, a própria prima dela fala, outras testemunhas falam o que foi feito. Então, com base nisso, e aqui, eu não estou vindo aqui para falar para Vossa Excelência, passa a mão na cabeça do Wagner, absolvam o Wagner. O doutor falou, não ouviram isso da parte da defesa, peço uma clemência. Não, clemência? Ele tirou a vida, ele deu 25 facadas na Aparecida. Que clemência é essa, senhores? Eu não quero clemência, eu quero a condenação do Wagner. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Ele cometeu um crime. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém, ele matou, e quando você mata, você tem que cumprir a sua sanção legal, mas a gente fecha os olhos para os demais artigos,
a gente fecha os olhos para a questão que eu perguntei sobre a questão da embriaguez, não só a embriaguez, o uso de remédios contínuos, o vício. O Ministério Público veio aqui e falou: ele bebeu porque ele quis. Vou beber, é porque eu quero. Deixa eu fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Vossa Excelência já deve ter visto na televisão, não sei se alguém aqui é de São Paulo ou se já foi em São Paulo. Eu vou a São Paulo umas 5 vezes ao ano. Castelo, lá fica do lado da Cracolândia. Uma pessoa que bota um cachimbo na boca, 2 pedras brancas e acende e joga para dentro, que mata ela muito rápido, que faz ela sair de uma casa boa, de uma condição boa, para um estado de miserabilidade, é porque ela quer? Ou é porque é uma doença? O Alcoólicos Anônimos existe para quê? Se você bebe porque você quer, para que existe o Alcoólicos Anônimos? Uma instituição séria, muitos anos que existe. Droga é problema de saúde pública. Droga é problema de saúde pública. Quando você entra nesta merda, é difícil você sair, porque ela mexe com o seu psicológico, ela mexe com o seu corpo, ela faz você fazer coisas que às vezes você não tem vontade. Droga, qualquer tipo de droga. Eu vou passar o pano nem em mim. Isso é uma droga. Isso é uma droga. Eu uso isso aqui. Quero me livrar dessa merda. Mas às vezes é mais forte que eu. A ansiedade, o dia, o trabalho, a correria. Eu pego essa merda, coloco na minha boca e tá difícil isso aqui. Isso é um vapor, isso é um cigarro eletrônico. E a cocaína, senhores? A cocaína, o extrato da cocaína, a borra, o pó, que na primeira cheirada te vicia. Doutor, tá falando isso para quê? Tá querendo desclassificar um tráfico para um uso, um 33 para um 28? Não, eu tô querendo dizer para Vossa Excelência que não foi porque ele quis. E eu tô querendo dizer para Vossa Excelência que foi um caso fortuito ou força maior. Sabe por quê? Talvez, no dia que ele experimentou a cocaína, a aranha, que é o Rivotril, que é um remédio altamente viciante, no dia que ele tomou a cachaça pela primeira vez, foi porque ele quis. Mas depois, isso entrou dentro dele, entranhou dentro da cabeça, do psíquico dele. E era essa situação. Ele estava na situação de um viciado. E o processo traz isso. O bom que o processo traz isso. Porque todas as testemunhas falam. Ele estava com os olhos fundos, avermelhados, com uma cara estranha. Ele estava com um forte odor de álcool. A tia, quando parou o carro... Gente, pelo amor de Deus... Uma pessoa, bota uma coisa na cabeça de vocês, isso aqui é até meio simples de explicar. Uma pessoa que nunca cometeu um crime na vida, ela pega uma pessoa, dá 25 facadas e fica lá parada, olhando, assustada. As pessoas chegam, passaram quase 30 minutos, aí o processo conta que teriam que chamar a polícia, era para ter sido preso naquele momento, mas a polícia disse que não ia, por quê? Não tinha viatura. Não tinha viatura. Estranho isso, né? Ele ficou lá, desesperado, sem saber o que tinha feito. Então, Excelência, eu não estou pedindo aqui, eu não estou contando o conto da carochinha, eu não estou pedindo nada demais. O que eu vim pedir aqui hoje é somente o cumprimento da lei. Lembre-se, artigo 483, Código de Processo Penal,
que rege sobre os quesitos no tribunal do júri. Olha só, isso aqui não é comum para mim não, tá? Mas, primeiro, materialidade. Teve um corpo? Teve um corpo. Priscila morreu. Tem laudo cadavérico, ela faleceu. Segundo quesito, autoria. O Wagner matou a Aparecida? Matou, matou. Defesa concorda que Wagner matou. Ministério Público concorda que Wagner matou. Não estou pedindo para passar a mão na cabeça de ninguém, mas eu estou pedindo a Vossas Excelências o cumprimento da lei. E no cumprimento da lei, está aqui, o doutor mostrou, eu também gostaria de mostrar novamente para Vossas Excelências. Nós temos o artigo 28, e no artigo 28, no parágrafo 2º, diz que é isento da pena o agente que por embriaguez completa proveniente de caso fortuito. E eu estou explicando aqui para vocês o vício e o caso fortuito, ou força maior. Era o tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Deixa eu contar uma outra história para vocês. Doutor Jader, deixa eu falar um negócio para você. O senhor está vindo aqui querendo vender uma ideia de que ele tinha esse problema. Doutor Jader, cadê o laudo? Equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, assistente social, prova que ele era isso. Só que tem outro detalhe no direito: o ônus da prova é de quem acusa. O ônus da prova é de quem sustenta a acusação, a accusione. É deles, Ministério Público, é deles. E eu estou vindo aqui, eu estou trazendo as pessoas que dizem que ele estava nessa situação. Mais uma pessoa que fala no processo, e mais uma vez eu falo para Vossas Excelências que o Wagner não saiu de casa naquele dia para cometer esse crime, que não ficou provado que o Wagner estava com aquela faca. Esse aqui é o Jardel. Estava com ele. Só um minutinho. Se ele andava com faca? Não. No momento eu percebi se ele estava armado. No dia o senhor não percebeu, né? Não, senhor. Como é que ele estava o estado dele? Ele estava embriagado, drogado, ele estava alterado, com raiva? Como é que ele estava? Eu acho que ele estava embriagado. Por que o senhor acha isso? Porque o jeito dele, ele estava. Mas como é que era esse jeito? Diga pra gente aí. O jeito dele. O senhor sabe se ele usava droga? O senhor sabe dizer se o senhor Aristeu é amigo pessoal da vítima, da senhora Aparecida? Ele é primo, ele era amigo próximo da vítima, sabe dizer? Ele era amigo próximo, eu acho. O senhor acha ou pode afirmar que ele era amigo? Eu afirmo. Ok. Houve uma pergunta, ele perguntou se o senhor sabia se ele andava armado ou se ele era um cara que sempre andava armado, ou o senhor sabia ou afirmava que não. Primeiro o senhor afirmou que não, depois ele informou de novo, o senhor afirma que não ou o senhor não sabia, o senhor respondeu que não sabia, mas de fato o senhor queria responder afirmar que não? Não. Em nenhum momento eu percebi que ele estava armado. Não, falou na vida anterior, o senhor já ouviu falar que ele já não armado alguma vez? Não, senhor. Então, onde? Deixar a moto onde ele estava, era lá no Palestra, lá no bar que ele estava. Eles iam me deixar na mesma hora. Onde eu fui deixar a moto. E aí o senhor piloto saiu pilotando. Ele saiu pilotando a moto? Ele estava numa moto e eu peguei e fui deixar dele. Aí na hora lá, eu entreguei o piloto a ele, aí nós viemos para ele me deixar em casa. Mais uma pessoa. Esse rapaz, ele estava em 2 momentos com ele, minutos antes dos fatos. Então é um depoimento importante, que atesta a questão da alcoolemia. Vamos ver o que a Leila fala. A senhora falou no depoimento da senhora na delegacia que ele estava muito drogado, que acha que ele estava muito drogado. O que a senhora achava isso? Ele estava de olhos muito vermelhos, ele não respondia a gente. A senhora gritando para ele parar e ele não Gritando para ele respondia. parar, foi. Eu fiquei com ele e ele Sabe se ele era usuário de droga e bebida alcoólica? Sobre a droga,
Esqueci o que ele teve, mas eu não sei. Porque como De eu falei, ele morava no Calcaia, ele veio de Calcaia há pouco tempo. Mas a senhora falou que ele era, mas o quê? Ele era droga ou bebida? Ele bebia muito. Mas era pouco, 45, coisa assim? Outra questão para Não, então. Não. Eu não lembro de mais alguém que a senhora falou que a Regineide estava com a senhora, mas... Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não fui mais, eu não voltei mais nesse local. Entendi. Eu não quis mais saber. É. Eu não tinha mais. Outra pergunta, dona Leila. Gostaria de saber também se a senhora ouviu falar que se ela já agrediu ele alguma vez, ou ouviu falar de ele, se dela ter agredido ele? Não, não sou. Perfeito. Outra pessoa. Excelências, o legislador, ele se preocupa tanto com essas questões de saúde pública envolvendo questões de drogas, que não satisfeito de ter colocado essa questão no artigo 28 do Código Penal, que, se salvo engano, é de 1943, e naquela época já existia essas questões, ele renovou em 2006, através da Lei 11.343. A Lei 13.343 é a lei de drogas. São políticas públicas em meio a questões de drogas. E o Constituinte, na Lei de Drogas, em seu artigo 45 da Lei de Drogas, disse que é isento de pena o agente que, em razão de dependência ou sob efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era o tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. A lei está dizendo isso, excelência. O que vocês são? Juízes. Como é que vocês podem julgar? Com base nas leis. O que eu estou falando? Que o Wagner era viciado em drogas. O que eu estou dizendo? Que o Wagner, quando cometeu esse crime contra a Aparecida, que ele está arrependido até a data atual, ele estava sob efeito de drogas. Eu não sei se Vossa Excelência aqui, em algum momento da vida de vocês, num momento de felicidade, num momento de extravasar, seja num casamento, numa festa de 15 anos, seja num réveillon, seja numa balada, seja onde for, já ficaram embriagados a ponto de não se lembrarem o que fizeram. Já tomaram vodka. Vodka é uma desgraça. Rapaz, Ave Maria, Deus me perdoe. Vodka é igual se beber não case. O 1, 2 e o 3. Não tomem vodka. E aí, o que aconteceu? E quem está dizendo isso não é só o doutor Jader, não. Porque, o doutor Jader está falando aqui, isso aqui. O processo fala isso. Em todos os momentos. É por isso que eu sustento. Mas, eu trouxe para Vossas Excelências o 28 do Código Penal, parágrafo 1º, que fala em isenção de pena. Que o doutor mostrou, eu também mostrei. Doutor, e trago para vocês ainda outro, o 45 específico da Lei de Drogas. Está aqui o Constituinte, isso aqui para ser feito é uma burocracia. Envolve deputado federal, deputado estadual, Senado, sanção, vai para casa, vai para o Senado, aí volta para deputado, até ser sancionado. Envolve um monte de gente, políticas públicas nacionais em saúdes públicas. Então isso envolve um monte de gente. Mas eu não estou pedindo isso aqui, porque eu não quero passar a mão na cabeça do Wagner. O que ele fez foi grave. Se Vossa Excelência entenderem, Vossa Excelência estarão julgando e absolvendo o Wagner com base no que está aqui. Não sou eu que estou pedindo, não. Isso aqui. Mas vocês podem fazer isso. Podem fazer tranquilamente. No terceiro quesito. Os jurados absolvem o réu, aí vocês absolvem porque vocês quiserem. Se vocês entenderam o 45, o 28, se entenderem as questões das provocações, que o processo traz isso, o processo traz para Vossas Excelências um relacionamento conflituoso, o processo traz para Vossas Excelências uma situação anterior, o processo traz para Vossas Excelências provocações frequentes.
Quem está dizendo isso não sou eu, é o processo. A situação do contexto desse dia. Olha o que aconteceu. Houve um acidente grave do Wagner, ele foi hospitalizado, misturou medicamentos no hospital, juntamente com álcool, juntamente com toda a provocação anterior, tudo o que aconteceu. E tem um detalhe, eu não posso ser leviano, porque eu não encontrei no processo, e eu sou honesto processualmente falando, eu encontrei a dúvida. Contra o Wagner, nós tivemos a certeza, porque o Júlio, que andou com ele, que estava com ele, andou 2 momentos, tanto como garupa, como piloto, e ele atesta, o Wagner não estava com faca naquele dia, daria para ver. Quando ele desce da moto, é normal você descer, a sua cor levantar, a menina que estava com a Aparecida, o Wagner não estava com faca. Mas essa dita cuja fala que inúmeras vezes, ela fala, eu quero ver ele sair no caixão, eu quero que ele morra, eu vou perturbar ele mesmo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela que fala, ela está falando essas coisas aí, ela fala. E aí, gente, você junta tudo isso e acaba com a sua vida. Acaba com a sua vida. Porque aqui é acabar com a vida. 15 anos, um exemplo, no 2/5, nós vamos falar de 2 vezes 15, vai dar 30, dividido por 5, seria 5 anos para um semiaberto. Porém, esse crime é um crime gravíssimo, tá? O semiaberto hoje, principalmente no estado do Ceará, não é liberdade, passa longe disso. Semiaberto é prisão. Não se respeita aqui a súmula do Supremo Tribunal Federal, a 56, que diz que na ausência de ambiente para o cumprimento do regime semiaberto, instalará-se a prisão domiciliar. Que local é esse? Casa de albergado ou colônia agrícola? Colônia industrial ou colônia agrícola? Nós não temos. É prisão. Aí você me passa mais 10 anos preso para progredir para o aberto, para você ir ver a luz do sol. Aí, vamos fazer uma matemática? Se esse rapaz passou 12 lá no meio daqueles matos e não foi preso, Deus lá sabe o que ele passou. Não constituiu família, não constituiu posses, não cresceu com filho. O filho quer nem saber, porque com total certeza foi alienatalmente, sofreu alienação parental. Está com pena, Jade? Não, estou com pena não, foi grave, deixou o filho órfão. Eu tenho uma filha, deixar minha filha órfã também eu vou querer que pague. Mas já está pagando, já pagou 12 anos, vai ter que pagar mais 10, 22. O adendo, doutor, 14, porque tem 2 anos que ele está preso. Ah tá, tem 2 anos, né? 24 anos, tem que pagar. Ainda vai passar mais um pouco, porque se o júri hoje, se o plenário do júri hoje decidir que ele deve receber o que preceitua o artigo 28 do Código Penal, mais uma vez aqui, em relação ao que se fala, o parágrafo 2º, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez proveniente de caso fosse maior, não possui o tempo do fato ou omissão, plena capacidade de entender o caráter do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Mas não fica ainda. Se o júri entender aqui que nós estamos sustentando um relevante valor moral pelo que o Wagner passou na vida dele, pelas tais perseguições, por tudo que ele passou, por tudo que vocês ouviram, por tudo que foi demonstrado aqui dentro do processo, ele ainda vai ser condenado. Porque ninguém está pedindo aqui, eu não estou pedindo, eles que sabem, eles analisam. O poder é deles, a caneta está com eles, mas eles têm, e fundamentado. Eu não estou pedindo clemência não, eu não estou pedindo clemência, eu estou dizendo, eu trouxe
leis federais aqui, Código Penal e Lei de Drogas, 11.343. Aí Vossas Excelências entendem. Vossas Excelências vão botar, questar a materialidade, vão questar a autoria, é culpado. Aí depois Vossas Excelências vão dizer se absolve um réu por tudo que foi apresentado. E aí também Vossas Excelências vão ter esses quesitos aqui, dessa redutora. Vossas Excelências também vão ter o quesito do relevante valor moral. Se tudo que ele passou e tudo que o processo traz para Vossas Excelências, a fidedignidade que o processo traz. Então, quanto tempo, hein, Neto? Tu vai falar, cara? Eu acho que já falou tudo que eu ia falar. Já, né? Mas, deixa eu ver, eu tenho mais slide, é pouquinho. Dia do fato, embriaguez e drogas. Estado mental comprometido. Wagner estava visivelmente embriagado sob efeito de drogas. Capacidade prejudicada. Sua percepção da realidade e capacidade de autocontrole estavam extremamente prejudicadas. Testemunha Regineide Melo Marques, que prestou depoimento em justiça perante o contraditório e ampla defesa, disse: ele estava embriagado, estava com cheiro forte de cachaça. Já o testemunha Jardel Teixeira, ele estava com jeito de bêbado. Momento do crime, e aí, o que acontece também? Existe uma teoria, e eu, como advogado que sou, estudioso, amo o que faço, tenho que ler jurisprudência, doutrina, aqui livro, a gente está sempre se atualizando. Esse livro aqui já é de 2025, a edição de 2025, eu devo ter uns 3 desses, eu gosto muito do Renato Brasileiro. É seu colega, né, doutor? Renato Brasileiro é promotor, né? É. Seu colega, escreve bem pra caramba, gosto demais, sempre atualizando. Então, se eu tenho que praticar a plenitude de defesa, a ampla defesa, eu tenho que apresentar para vocês todas as teses, mas é vocês que julgam, e eu tenho que deixar vocês confortáveis para vocês julgar. O que acontece? Momento antes do crime, ataque inicial, e aí é uma análise, entendam, sendo fiel ao processo, é uma análise de tudo que está no processo, não há testemunha ocular que tenha presenciado esse momento. Estamos no campo das hipóteses, mas o que aconteceu aqui? Ataque inicial. Maria Aparecida atacou inicialmente Wagner com uma faca. Wagner não chegou com a faca, ela vai lá na casa, dá um queixo, né, que no Ceará fala queixo, dá um queixo para em casa, volta, a menina disse que não tinha certeza se ela estava com faca ou não sei para que motivo. Ela já tinha passado o dia, porque eu trago toda a história cronológica, o dia lá atrás em perturbação, e aí a gente define sobre a ótica defensiva que houve esse ataque. Reação defensiva. Wagner reagiu para se defender e pela condição alterada acabou excedendo. Nossa, Jada, agora você pegou pesado, agora você foi além. Você está pedindo legítima defesa de um homem forte contra uma mulher indefesa? Não, estou pedindo não sou doido. Claro que não é legítima defesa. A legítima defesa é aquele instituto excludente de licitude, presente no artigo 23 do Código Penal, que diz que você, utilizando os meios moderadamente, repelir uma injusta agressão. Isso é legítima defesa. Mas nós temos uma tese, uma teoria, que eu apresento a vocês, que ao fazer uma legítima defesa, a depender do seu estado psicológico, emocional, tudo isso, você excede os limites dessa legítima defesa. E é o que aconteceu aqui, é o que aconteceu. Também não estou pedindo aqui excludente de licitude pelo 23, mas eu tenho que entregar a Vossas Excelências tudo. Vossas Excelências hoje não vão julgar, botem uma coisa na cabeça de vocês, hoje, essa comarca não vai faltar argumentos defensivos se Vossas Excelências hoje quiserem fazer uma absolvição. Porque nós não temos um vagabundo, nós não temos um bandido, caso desse rapaz, cometeu um ato isolado dele, 2011. 14 anos ele está pagando isso aí, e eu estou trazendo para Vossa Excelência todos os argumentos jurídicos, para que Vossa Excelência quiserem hoje fazer
o melhor dentro de uma tese defensiva. Vossa Excelência, mais tarde, eu estou doido para fazer isso também, que tem 2 dias que eu não durmo, botar a cabeça no travesseiro e falar, hoje eu aceitei uma tese da defesa, mas o doutor me fundamentou. E o legal, que é o mais legal, porque às vezes a gente tem uma visão que o advogado particular, ele está sempre aqui nos interesses do coisa ruim, nos interesses do faccionado, do bandido, né? Doutor, ele é advogado de bandido, quem bota dinheiro no bolso dele é bandido. Eu vou mesmo aceitar o que o doutor Irapuan falou. Aquele é um homem muito bom, não tenho nem dúvida disso, mas é porque ele é o promotor de justiça, ele promove a justiça, correto, beleza também, tranquilo, ótimo, mas o promotor de justiça também erra, porque senão vocês não viam passar no Fantástico aí, aqueles casos, 25 anos preso, julgado equivocadamente, 10 anos preso, restituiu, a família voltou preso, e quem botou lá, entre aspas, tá? Uma aspas bem grande, porque na verdade a culpa é de ninguém, porque aqui ninguém tem bola de cristal, mas quem oferece a peça denunciatória, quem é o dono da ação penal, quem é o titular da acusazione, é o Ministério Público, aqueles crimes que são incondicionados à representação do ofendido, é o promotor de justiça, é o órgão ministerial. Quem dá a decisão, a sentença, não é o promotor, é o magistrado, que vai julgar de acordo com a prova dos autos, que vai julgar de acordo com os elementos de prova, que vai julgar de acordo com a atestação da materialidade delitiva, que vai verificar a autoria do crime. Mas é tudo ser humano, passível de errar. Quem não erra é Jesus Cristo, é Deus, onipresente, está em todo canto, é bom o tempo todo, a gente vive fazendo coisa ruim, e se a gente for lá de joelho nos perdoa. Esse não erra, a gente é ser humano, e eu estou aqui com a garganta seca, falando quase 1h30 para Vossas Excelências, não é porque eu sou um chato, não é porque eu quero aparecer em Miraíma, não é porque eu estou gravando para depois eu fazer aula para os alunos, fazer palestra e eu ter conteúdo, não, Excelências, é porque eu quero livrar um cara que já está quebrando a cara um monte de tempo e dar uma oportunidade para esse cara levantar a cabeça e tentar continuar a vida. E eu preciso sair daqui hoje, e eu vou sair daqui hoje. Eu já estou acostumado a levar pancada, estou acostumado, são quase 10 anos levando pancada. Se Vossas Excelências hoje acatarem tudo do Ministério Público, condenarem o Wagner, meter 18, 15 anos nas costas dele, eu vou ficar tranquilo, viu, Wagner? Me desculpa, meu irmão, estou sendo sincero para você, mas eu fiz o que eu pude, eu lutei por você, eu mostrei para esses juízes aqui, para essa juíza de direito, que é uma mulher que está sentada aqui, o que é o correto dentro da lei. Mas se Vossas Excelências acharem que a lei está incorreta, que a lei não vale de nada, que o Código de Processo Penal não vale de nada, que nada disso vale de nada, porque isso aqui está fundamentado em jurisprudência, STJ, STF, 5ª turma, 6ª turma, 3ª sessão, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, se isso não vale nada, ano que vem, Vossas Excelências, não se elejam, façam um favor, não se elejam. Lugar de justiceiro não é aqui. Lugar de justiceiro é lá no Rio de Janeiro, sendo miliciano, sendo bandido. Porque nós vivemos num país democrático de direito, onde o que tem que se imperar são as leis. E o que a gente está fazendo aqui, esse trabalho, o doutor Irapuan apresentou muito bem, é pura lei. Porque se eu estivesse inventando qualquer coisa aqui, eu já estava sendo aparteado por esse doutor promotor. Eu tenho 10, ele deve ter 25, muito mais tempo do que eu, experientíssimo, por esse magistrado que conduz tão bem a presidência dos trabalhos. O que eu estou falando aqui tem veracidade. Tanto é, nobres juízes, que dando sequência, perda de controle, Wagner pegou a faca da vítima durante a luta corporal e reagiu sem controle.
devida à embriaguez e às drogas. Excesso culposo na legítima defesa. O que é que se fala? Reação desproporcional. Wagner desproporcionalmente, mas sem intenção prévia de matar. Não teve intenção prévia, o crime não foi premeditado, as testemunhas oculares do crime não viram chegando com a faca, ninguém disse que ele saiu de casa, se armou de faca e foi matar a Aparecida. Capacidade, reação imediata. Reação imediata, esse controle pelo medo, desespero, raiva, paixão, ódio. Nenhum de vocês 7 vão saber, nem eu, nem o promotor, nem o juiz, nem o NEF, ninguém. Só quem vai saber é esse rapaz aqui, o que estava sentindo naquela hora. Capacidade reduzida, estado mental prejudicado, embriaguez, drogas, que reduziu sua capacidade de julgamento. Testemunha Leila Mesquita. Wagner não respondia nossos gritos, estava de olhos vermelhos. Cara, eu vou falar para vocês o que a Leila deve ter sentido. A Leila, depois no processo, você vê que ela é emocionada, o trauma dela ver o primo dela, devem ter brincado juntos, eu brincava com as minhas primas, lá, uma faca na mão, e ela, Wagner, ele assim, ó, sabe, desespero. Deve ser uma cena triste, velho, deve ser uma cena triste. Para psicopata não, tá? Eu conheço um monte de psicopata, os caras falam como mata tranquilamente, parece que os caras fazem coisa ruim, tem muita gente ruim. Eu tenho o maior medo de psicopata, tenho medo, de verdade, porque eu fico perto dessas coisas ruins. Ave Maria. Gente, o relevante valor moral, que é o privilégio, é os históricos, as provocações, emoção violenta, ausência de torpeza. Wagner não agiu por motivo torpe, mas por estar profundamente abalado emocionalmente. Quem que fala isso? Sou eu? Não. A testemunha Adriene. A vítima queria provocá-lo e disse que queria vê-lo num caixão. Quantas vezes isso foi repetida? Quantas humilhações? Quantas vezes xingamentos da mãe do rapaz? Uma senhora que o pai dele, o senhor de idade, não consegue nem ver o filho no presídio, não tem condições. Sonham em ver o filho. O filho não teve coragem de retornar a Miraíma, com medo, com vergonha. Hoje volta aqui, algemado dentro de um camburão, acompanhado de homens fortes, de fuzil, de pistola. A vida dele está na mão de vocês. Eu estou mostrando o que acontece. Sustento a vossas excelências de forma fundamentada, já estamos caminhando para o fim. As qualificadoras não devem passar. Exclusão da qualificação pelo motivo torpe. Ausência de provas. A ausência de provas concretas sobre os ciúmes como único motivo do crime. É o que traz a peça vestibular. Ciúmes. Cadê a prova? Uma testemunha sequer. É o contrário, né? Era ela que perturbava ele. Fazia tudo. Rapaz, aqui tem coisa que eu não posso falar. Eu queria falar, mas a lei não permite. Só uma pontuação sobre essa questão do ciúme. Interessante, excelência, que durante a coletiva da testemunha da própria irmã da vítima, ela informa que elas agrediu ele por ciúmes que deixou marcas. Se o promotor não vai me deixar mentir, ele sabe que teve processo, assim como Vossa Excelência, o magistrado também ele acompanhou as notícias e deve recordar o momento que ela fala que lembra de marcas que foi de brigas por ciúme da própria irmã. Da Aparecida. Quem que é o Jardel no processo, hein, o Jardel? Jardel era o amigo dele que fez o demônio. Não, Jardel, né? Aristeu, você deve estar querendo falar. Tá, tudo bem. Porque o Jardel fala aqui, ó, nunca ouvi falar que ele fosse ciumento, que era um amigo do pessoal dele, né? Já a Aparecida, testemunha Maria Aparecida Darlene, inquérito, nunca soube de ciúmes entre eles. A Maria Aparecida Darlene não veio em juízo, ela só prestou depoimento do inquérito policial. Também fala, olha o tanto de testemunha que fala que não tinha ciúmes, e a tese acusatória é ciúmes, tá? A qualificadora, a torpeza. Aí vamos botar em quê? Achismo, é? Ah, não, eu acho que é ciúmes. Vou passar aqui a torpeza, só porque eu quero passar. Deveria ser ciúmes. Deveria ser ciúmes, eu acho, achismo. O 4, diversas testemunhas negam ciúmes excessivo por parte de Wagner. Aí eu não entendo, sabe? Eu não entendo, porque aí o que acontece? Chega lá,
promotor de justiça, ele recebe o processo, aí tem lá os depoimentos, aí tem lá o relatório do delegado de polícia, aí vai a denúncia, torpe, ciúmes. Cadê os ciúmes? Não tem. A exclusão da qualificadora meio cruel. Gente, como eu disse, Vossas Excelências podem julgar qualquer motivo, tá? Se Vossas Excelências entender que 25 facadas é crueldade, porque foi 25 facadas, tudo bem, Vossa Excelência pode passar a crueldade, porque o quantitativo está em jogo, quantidade, mas a lei não entende assim. Multiplicidade de golpes não configura automaticamente a crueldade. E agora, eu confesso que eu não vi, mas se no laudo de um médico perito, o único que é capaz de atestar através do corpo de delito, porque o corpo, a morte, ela fala com os médicos legistas. Vocês sabiam que a morte fala depois que o corpo, a gente vai morrer, a gente vai falar com os legistas, porque eles sabem fazer alguns mecanismos, né? Eu não sou médico, então não sei a linguagem técnica, mas eles são capazes de saber, ali pela própria rigidez muscular, o estado de tanatose, tanactose, ali do corpo, se houve a crueldade, ou se eu morri na primeira facada no peito, o resto que entrou tá valendo de nada. Vou falar uma coisa para vocês. Doutor, foi mostrado lá no cadavérico aqui e foram 3 facadas apenas que foram fatais. Perfeito, 3 facadas fatais. Mas a crueldade pela quantidade, aí a jurisprudência entende que só a quantidade não é suficiente. Jurisprudência do STJ. A jurisprudência afirma que muitos golpes não demonstram por si só intenção de sofrimento adicional. Quem está dizendo isso são os ministros do STJ, tá? Necessidade de intenção específica. O Superior Tribunal de Justiça diz: a multiplicidade de golpes não basta para configurar meio cruel. É necessário intenção específica do sofrimento. Como, doutor? Dê um exemplo. O Wagner arremata a Aparecida, leva para casa, amarra na cadeira viva, e ele pega a faca e toma, Aparecida, corta, pega a unha, corta. É crueldade. A quantidade de facadas naquele momento de raiva, de ira, de ódio, sei lá o que tinha acontecido, misturado com droga, cocaína, com tudo, por si só não é crueldade, mas colocam a crueldade, porque nesse país o STJ, na minha opinião, não está servindo de muita coisa, porque o STJ, ele foi criado para poder organizar os tribunais dos seus estados, fazer ali uma formalização dos julgados. Os juízes de primeiro grau deveriam seguir o que diz os desembargadores, mas tem um negócio chamado discricionariedade, liberdade profissional, que você vai julgar da forma que você entende. E aí nós temos para cada estado um código penal, nós temos para cada município um código penal, cada uma forma de pensar, e aí fica essa situação. Enquanto não se uniformizar isso, vai ficar dessa forma. Até acontece, né? Nós temos ali os temas repetitivos, repercussão geral, nós temos as súmulas vinculantes, né? Nós temos isso aí vai dando uma organizada, mas aí, enquanto não se organizar, a gente tem que ficar aqui gastando português, gastando latim, para tentar convencer Vossas Excelências, para tentar convencer alguns juízes de que a coisa não funciona dessa forma, né? E é muito triste também, todo juro eu faço isso, eu falei que eu tenho que fazer isso toda a vida. Gente, pelo amor de Deus, existe uma coisa chamada em dublo pro società, que é uma construção, eu não sei da onde,
porque o que se tem na Constituição Federal é o indúbio pro réu. Na dúvida, absolve-se, porque condenar um inocente é algo muito prejudicial. A prisão é ruim, mas aí tem um indúbio pro societar. Um minuto, finalizando então, nós estamos finalizando, a defesa pede o decote da qualificadora do meio cruel, a exclusão da qualificadora da surpresa, confronto iniciado pela vítima, possibilidade de defesa, evidências do laudo. Ela não foi pega de surpresa, ela foi chamada, andou com ele, nenhuma testemunha disse que ela chegou na surpresa. A gente pede essa excludente, semi-imputabilidade ou isenção de pena, artigo 28 do Código Penal foi rebatido para Vossas Excelências, arrependimento do acusado. Para finalizar, tormento pela culpa desde o Wagner. Desde o fato, Wagner vive atormentado pela culpa, ausência de intenção, ele nunca desejou ou planejou tirar a vida de Maria Aparecida. Arrependimento sincero, o arrependimento sincero acompanha até hoje. Para finalizar a conclusão do pedido, a defesa requer a Vossa Excelência legítima defesa, homicídio privilegiado, exclusão de qualificadoras, redução da pena pela isenção. Reflexão final, jurados, é a última frase para acabar. O homem que hoje julgam não é um assassino frio e calculista, é um homem arrependido que perdeu o controle em um momento de extremo desequilíbrio emocional, agravado pela embriaguez, pela droga. Peço que julguem com justiça e humanidade, considerando os fatos, provas e circunstâncias pessoais. Muito obrigado por ouvir esse advogado chato.